desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Então você sabe, hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de estarmos por aqui, claro, com o nosso querido pastor Pedro Moura, e que já está aqui diretamente lá deste paraíso, deste nosso paraíso chamado Salvador. Não é isso, meu pastor? Bom dia, querido, tudo bem? Tudo bem, Welber. Prazer ouvir você, ouviu? Amém, pastor, o prazer é nosso, a honra é nossa. Deus abençoe, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui na nossa programação. Tudo em paz em Salvador, tudo tranquilo? Tudo em paz em Salvador, ouviu? Maravilha. E ontem uma tromba d'água Eita! E alagou a cidade toda e... Meu Deus! E morreu criança e dessa gente que vive na situação de risco na cidade. Sim. A cidade é cheia de morro e sempre os pobres é que sofrem mais, não é? Sim, verdade. A cidade é toda alagada, mas, por exemplo, eu estou numa casa segura, além da proteção do Senhor, eu moro numa casa segura, mas eles moram nas encostas e os poderes públicos... Eu não quero ficar falando mal dos poderes públicos, mas eles são os responsáveis, não é? Sim, estão deixando a desejar, né? Diante de tanta desgraça mas quando a gente vê tanto dinheiro gasto com propaganda do que o governo está fazendo e as encostas continuam caindo. Toda chuva é a mesma coisa. E Salvador é uma cidade assim. Agora está um dia de sol, mas daqui a pouco vem uma tromba d'água e arrasa com tudo. Nós temos orado, eu e a Dulce temos orado, e a igreja ora, os pastores, na ordem dos pastores, conclamam as igrejas para orar por essas pessoas. Nós oramos principalmente por crianças e idosos, que são os que mais sofrem nessa situação. Mas é isso aí, estamos aqui e em paz, querendo trazer mais uma lição para os nossos ouvintes. Não sei se você está me ouvindo bem, Welber. Estou ouvindo bem, pastor, graças a Deus, tá? Aqui tá perfeito, sinal aqui tranquilo, tudo é limpinho, né? Graças a Deus, tudo funcionando perfeitamente aí, graças a Deus. A internet hoje com certeza não vai nos trair. Então tá tudo bem, eu tô às suas ordens. Maravilha. Mas assim, teve um passarinho que me contou que tem um mistério a ser revelado hoje, dia 10, para esse dia 10 de dezembro. O senhor quer falar agora ou no final? É no final, agora não é 10 não, é 11. Ah, dia 11, tá certo. Então, olha só, esse passarinho aí eu acho que deve ser um papagaio, né? Que não sabe falar direito as coisas. Mas vamos... Mas tá certo, vamos lá. Depois... Mesmo porque a vítima não tá aqui agora, deu uma saidinha e volta já. Então pronto, então beleza. Então, maravilha, já tem uma pista já. Então, no final do programa, a gente levanta essa bola aí e o senhor manda ver. Então, e desvenda esse mistério, né? Exatamente, desvendando mistérios hoje, mistérios não bíblicos, né? Mas mistérios da vida. Muito bem. Então daqui a pouquinho a gente vai saber. Mas, meu pastor, então vamos lá, vamos entrar a nossa pauta do dia? Vamos sim. Então vamos lá. Bom, claro, como todo programa, a gente sempre começa com... Peraí, pastor, deixa eu fazer um negocinho aqui que eu esqueci de fazer. Agora sim, agora tá valendo. Deixa eu dar só uma pequena ajustada em algo aqui que eu esqueci. Agora sim tá valendo. Mas vamos lá, vamos voltar lá a nossa pauta do dia. E então, como eu estava dizendo, todo programa, né? A gente sempre começa falando da pergunta anterior, porque sempre tem alguém que não concordou, ou até mesmo tem alguma dúvida em cima do que o senhor falou, ou não concordou com a resposta, ou enfim.
Mas e hoje não vai ser diferente e a gente está aqui com algum comentário sobre o programa anterior, né? E mais uma vez, né, alguém que vai estar chegando aqui um pouco, ele no questionamento dele, ele chegou assim meio, né, com o pé na canela, mas no final ele diz, me ajude. Aí já amenizou um pouquinho. Mas está dizendo o seguinte: pastor, minha pergunta é sobre a lição da semana passada, do arcanjo que lutou com Satanás. Segundo entendi, Satanás foi honrado pelo arcanjo. Nós também temos que honrar a Satanás? O Senhor afirmou que o nome dele é Glória. Também não entendi. O arcanjo Miguel é nosso modelo no relacionamento com Satanás? Para mim, pelo que eu entendi, ele teve medo de enfrentar a Satanás. Por favor, se eu estiver enganado, me ajude. Então tá aí, pastor. Mais um questionamento aí para o senhor desvendar aí para nós. É muito interessante. O Elber, eu sempre seleciono, viu? E eu não posso colocar todas as perguntas, porque senão a gente não deslancha o assunto do dia. Mas eu me disponho a atender outras pessoas que mandaram questionamentos através do meu e-mail. Pode telefonar se quiser, se precisar, através do WhatsApp, etc. Mas eu selecionei essa. E eu vou dizer a esse irmão, eu gosto desse tipo de questão, porque mostra que nem sempre a gente consegue explicar bem o que a gente fala. Sim. E algumas vezes, mesmo tentando explicar bem, algumas pessoas não conseguem entender tudo. Então é questão mesmo da linguagem falada e as pessoas vão interpretando o que a gente está falando, às vezes perde um ponto que é chave para o entendimento. E eu acho que esse irmãozinho ou essa irmã se enquadram nesse caso, porque, de fato, ele não entendeu bem o que nós falamos. A pergunta dele, pelo questionamento dele, ele pede ajuda, não é? E ele diz, segundo eu entendi. Então, mas eu terei prazer em tentar ajudá-lo novamente. Não me lembro de haver dito que nós temos que honrar a Satanás. Não existe isso. Na verdade, eu nem sei como um crente poderia honrar a Satanás. E deveria pensar nisso. Devemos honra ao Senhor nosso Deus, não é? E há pessoas que merecem honra, como Paulo fala em Romanos 13, a quem honra, honra. Então, a Bíblia afirma que Satanás é cheio de todo engano. Então, que honra seria devida a um ser desse, que é cheio de todo engano? A Bíblia diz que ele vem para matar, para roubar, para destruir. Que honra merece um ser desse? Ele não merece honra. Satanás não merece honra. E o arcanjo, a posição do arcanjo é modelar, sim, para nós, mas não em que ele tenha honrado a Satanás e muito menos que ele tenha tido medo de Satanás. Então, nós estamos tratando com um anjo, e Satanás é um anjo, condenado ao inferno. E a condição de condenação ao inferno é motivo de desonra, não de honra. Tanto para homens quanto para demônios. Os ímpios ressuscitarão para desonra, diz a Bíblia. Os ímpios ressuscitarão para nojo. E desonra eterna, nojo eterno. É claro que Satanás não vai ressuscitar porque anjo não morre. Então não precisa ressuscitar de nada. Por isso, a desonra
de Satanás já está sobre ele e sobre todos os anjos que caíram. Agora, isso é papel de Deus. Isso não é papel nosso. Outra coisa que eu anotei aqui da pergunta dele, o nome de Satanás nunca foi Glória. Ele tem diversos nomes ao longo das Escrituras. Antiga serpente, diabo, Satanás, palavra que significa adversário. Satanás significa adversário. E a origem da palavra Satanás é aramaica, é Satã. E Satã é uma pessoa que está sempre irritada. Satanás, a palavra Satã fala de uma pessoa que tem um espírito pronto para discordar. Nenhum desses nomes é glorioso, dragão, acusador. Pelo contrário, são nomes que trazem vergonha. Não foi dito no programa passado que o nome de Satanás é Glória. Não. Foi um mal-entendido do nosso amigo ou da nossa amiga. Outra coisa, o arcanjo não teve medo de Satanás. Ele já havia expulsado Satanás do céu uma vez, em uma batalha, né? Guerra mesmo. Aqui não foi guerra. Ele recebeu uma missão da parte de Deus, e essa missão era de não permitir que Satanás se apoderasse do corpo de Moisés. E ele fez isso completamente. A disputa aqui foi diferente da disputa lá no céu. A disputa entre eles foi verbal. Lembre-se da palavra dialegomai. Dialegomai vem de dia, que é através de, mais logos, que é palavra. Então, a disputa entre eles foi através da palavra. Eu usei essa expressão, que vem do texto de Lucas, para demonstrar que não houve um corpo a corpo. Não está nem dizendo que Satanás teve medo dele, que Satanás ele enfrenta com ele enfrentou Jesus. Não está dizendo que Satanás teve medo do arcanjo, nem que o arcanjo teve medo dele. Houve uma discussão. Agora, por medo? Por honra? Não. Por que o arcanjo não ousou pronunciar um juízo contra Satanás? É isso que o texto diz, que ele não ousou pronunciar um juízo contra Satanás. Não, ele não usou isso. Porque o arcanjo não é juiz de Satanás. Foi por isso que ele apelou para o juiz de Satanás. O juiz do caso. Por isso que ele disse, o Senhor te repreenda. Lembre-se que nós falamos a semana passada que essa palavra repreender é uma palavra que Deus pode e que o Senhor Jesus pode. E o Senhor Jesus repreendeu a Satanás. Não é no sentido de expulsar a Satanás, porque ele atribui a nós autoridade para expulsar a Satanás em nome dele. Repreender a Satanás nesse sentido aqui é a atribuição de Deus. É a atribuição do Senhor Jesus. Então, alguém que se arvora a ser juiz de Satanás quer usurpar o lugar de Deus. Esse é o lugar de julgar a Satanás, de ser juiz de Satanás, de repreender a Satanás, no sentido que Judas emprega aqui.
Isso pertence unicamente a Deus. E eu não devo usurpador é Satanás. Ele é usurpador, esse é um outro nome dele. Mas nós não. Então, o procedimento do arcanjo aqui, ao revés de ter medo ou de honrar a Satanás, está em contraste com o procedimento dos anjos caídos, dos perversos de Sodoma e Gomorra, dos incrédulos que saíram do Egito. Eles são todos citados por Judas, além dos infiltrados na igreja, dos falsos mestres, que estão... Esses falsos mestres copiam o modelo dos anjos caídos, dos perversos de Sodoma e Gomorra, a de Mazebuim, aquela cidade da planície, dos incrédulos que saíram do Egito, porque eles rejeitam a autoridade do Senhor, de Judas, e eles blasfemam das dignidades. Miguel respeitou totalmente a autoridade de Deus e não blasfemou de Satanás. Isso não é honrar a Satanás, nem é ter medo de Satanás. Por quê? Porque quem venceu a disputa foi o arcanjo. Quem sepultou, quem ficou com o corpo de Moisés foi o arcanjo. E a prova é que Moisés foi sepultado. E o sepultamento de Moisés é um segredo. Ninguém sabe onde ele foi sepultado, porque quem procedeu com o sepultamento dele foram os anjos. Agora, nossa relação com Satanás não inclui zombaria, não inclui blasfêmia, não inclui desrespeito, inclui resistência. E como Bom, são 10 horas e 25 minutinhos em Brasília. Perdemos aí o retorno do pastor Pedro Moura, né? Acredito que a internet dele lá deve ter dado uma falhadinha e vamos ver se a gente consegue reconectar aqui com ele, né? Infelizmente, como ele falou, Salvador está lá num período chuvoso, né? E a internet no Brasil ainda, né? Que eu creio que vai melhorar em breve, né, mas a internet no Brasil ainda tem essas dificuldades, né? Quando está em período chuvoso em algum lugar, a gente tem essas dificuldades de ter um sinal perfeito, né? E ainda há pouco estava tudo ok, tudo tranquilo, mas nesse momento sumiu aqui, caiu a conexão com o nosso querido pastor Pedro Moura, que também é bem natural, bem tranquilo, e a gente vai estar retomando aqui o contato com o pastor Pedro Moura. Eu pedi para que os nossos queridos lá da nossa central possam estar retomando essa conexão com ele e para ver se a gente consegue trazê-lo de volta para cá, para nossa sala, para continuar aqui o nosso bate-papo. Você sabe, toda sexta-feira nós temos aqui esse bate-papo com o pastor Pedro Moura aqui na Rede 316, não é? E sempre ele sempre ele começa o programa respondendo a pergunta do programa anterior, né? Ou alguma dúvida que ficou, né, no programa anterior, ou algum comentário de alguém e tal. E hoje ele está aí respondendo sobre a pergunta do programa passado, onde ele falou da luta, né, do arcanjo Miguel com Satanás, né? E aí o ouvinte teve aí a sua dúvida, né? E inclusive o pastor estava exatamente explicando agora que o ouvinte tinha até entendido que o pastor tinha falado que em algum momento, né, que o nome nós de perdemos Satanás seria Glória, o contato, né? E o pastor está exatamente esclarecendo o nosso isso aí, mas pastor, nós perdemos, né? Vamos ver se a gente consegue retomar lá lá na Bahia, pastor, com certeza, né? Foi a internet, consegue retomar, né? E a internet dele sumiu aqui. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui com o pastor Pedro Moura. Bom, são 10 horas e 27 minutos em Brasília, 10 e 27. Você está na Rede 316 e a gente está aqui nesse momento
com o Bom Dia 316 e nesse momento específico com o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura. Então a gente está aguardando o nosso querido pastor reconectar aqui na rede 316. Então vamos ver se a gente consegue retomar aqui com o nosso querido pastor. O Romeu está me dizendo aqui que voltou, mas eu particularmente não estou ouvindo ele aqui não, né? Vamos ver se consegue retomar aqui com o nosso querido pastor, porque eu por enquanto não estou ouvindo e nem estou visualizando o pastor aqui não, né? Já estou lhe ouvindo, Elber. Agora sim estou. Estamos de volta aqui com o pastor. Meu pastor, quer continuar aí de onde o senhor parou? Quero sim. Olha, eu não entendi o que aconteceu, porque eu estou com excelente internet, ouviu? É mesmo? Vamos lá. Eu olhei aqui ver se era minha, mas eu achei que, não sei se era minha também, mas acho que não. Não sei se foi a minha que desconectou e conectou de novo, mas eu acho que não. Não. Deve ter sido a minha. Agora, os sinais aqui estão excelentes, ouviu? Tá então, bom. vamos lá? Continue. Vamos lá? Continue, pode continuar, pastor. Para terminar, então nossa relação com Satanás não inclui nem zombaria, nem blasfêmia, nem desrespeito, mas resistência, não é? E como é que a gente resiste? É com a Bíblia, não é? É com a palavra de Deus. Está escrito. Jesus usou. Né? Então, eu quero dizer a esse amigo ou amiga que a Rede 316 dispõe de todas as lições do nosso quadro gravadas. E qualquer um ouvinte pode acessá-las a qualquer hora. E eu aconselho ao irmão procurar o programa do dia 3/12 para ouvi-lo novamente. Certamente isso vai ajudá-lo a entender esse texto, que de fato é um texto difícil da Bíblia. Mas parece que o irmãozinho ou a irmãzinha não entenderam bem o que foi dito, mas eu espero que tenha ajudado agora com essa tentativa de explicar. Eu lhe dou a palavra de volta, ouviu, Elber? Maravilha, pastor, maravilha, mas eu acho que ficou claro, sim. Então assim, sem mais delongas, pastor, vamos lá ao nosso assunto de hoje, então, né? Até porque a internet aí, devido a esse probleminha, nos roubou alguns minutos preciosos. e a gente precisa, então, retomar lá. Bom, a pergunta do dia, pastor. Casamento. O ensino bíblico em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25, é literal ou figurativo? Está perguntando o ouvinte aqui. Eu ouvi o senhor falar sobre o livro Manual do Autor do Casamento. Como posso adquiri-lo? Eu sou interessado no assunto. Eu e meu marido lideramos o grupo de família em nossa igreja e também programamos e lideramos encontro de casais. Mas a minha pergunta é a seguinte: pastor, o que significa cair em sono pesado? O que significa tirar uma costela e formar uma mulher? É literal, é figurativo ou tem algum outro ensino? Como entender a nudez do casal no Éden, lá em Gênesis 2, 25? A Bíblia não condena a promiscuidade? Então tá aí, essas foram as perguntas. Mas, meu pastor, hoje eu tenho aqui uma pequena novidade, né? E antes de o senhor começar a responder, eu preciso trazer aí esta novidade. Vamos ouvir. Dúvidas no que você ler na Palavra de Deus? Agora, na 316, Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura. Agora tem vinhetinha e tudo, viu? Abertura e tudo mais para preparar o povo aí. Meu pastor, então agora o senhor fica à vontade. Tá bom. Olha que questão interessante, não é? Muito interessante, né? Mas, Albert, eu preciso dizer que nós estamos contando com um divulgador
mais um divulgador. Não posso colocar muitos cada dia para não perder muito tempo, mas eu vou colocando aos pouquinhos. Sim. Olha, é o pastor José Gomes de Moura Filho. É membro da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eita, que legal. Mas ele está com uma missão na Bahia, numa cidade chamada Heliópolis. Uma cidade que fica bem distante de Salvador. Mais uns 130 quilômetros depois de Paulo Afonso. É longe. Ele e a esposa dele, Luciana de Moura, eles são nossos divulgadores. Eles com tanta alegria, eles receberam um banner daqueles que o William manda toda semana, e então eles passaram a assistir e agora se comprometeram a divulgar o programa. Nós somos muito agradecidos, né? Por pessoas que se interessam pelo programa, pela rádio e querem divulgar esse nosso trabalho. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para hoje é que domingo é o Dia da Bíblia. Esse dia 12 de dezembro, Dia da Bíblia. E a inerrante, eterna, inspirada Palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é Theopneustos, é isso que Paulo diz a Timóteo. Theos é Deus e pneuma é sopro, de modo que Theopneustos é aquilo que é soprado por Deus. Então, a Bíblia é isenta de erro. Deus não sopra erro. Né? Eu não preciso melhorar a inspiração divina. Revisar é uma coisa importante, não é? Porque a revisão é dentro daquilo que o homem fez, traduzindo o texto original. Então, revisar é interessante, mas melhorar a inspiração, eu posso até reputar isso como uma soberba, até como heresia. Melhorar a inspiração de Deus. Não existe. Existe, eu sei que existe. Mas não é possível, porque Jesus disse que essa palavra é a verdade. Deus disse que vela por essa palavra. E então eu tenho que me humilhar. A palavra é viva, é eficaz, é penetrante, como diz o autor aos Hebreus. E não há um meio de se encontrar um erro na palavra de Deus, ou uma necessidade de melhorar aquilo que Deus inspirou. Isso é falso. Então, vamos comemorar com alegria a eterna palavra de Deus. Eu vou falar em uma igreja aqui perto de nós, a Igreja Batista da Graça, onde está lá o meu querido amigo pastor Erivaldo, e nós vamos falar vai ser uma classe única para se falar sobre a Bíblia. E foi escolhido um texto para uma preleção e, quem sabe, abertura para perguntas, etc. No dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, é o dia de comemorar a palavra de Deus. Mas vamos lá. É bom, de preferência, ter uma Bíblia com papel para assinalar com lápis as palavras, não é? Que nós vamos destacar em nossa leitura da palavra de Deus. O que eu tenho que dizer à minha amiga é que este ensino é literal e também é figurativo. Deus usa figuras para ensinar o que de fato ele planejou ao criar o casamento. Então, o ensino é literal. A leitura do nosso livrinho, ela citou aí, Manual do Autor do Casamento, vai ajudar os irmãos nesse ministério tão importante da igreja, que é a liderança de casais. Há um ministério em muitas igrejas que lidera os casais,
e promove estudos e promove encontros, palestras para casais. Isso é muito importante. E esse livrinho pode ajudar aqueles que quiserem se aprofundar mais nesse cuidado com os casais. O que significa cair em sono pesado? O texto diz, olhe lá na sua Bíblia, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Às vezes a gente tem que começar por esse então aí. Se você olhar na sua Bíblia, o texto começa com então. E eu não sei se estão lembrados que eu falei a semana passada sobre certas palavras ou expressões que iniciam as frases, os textos da palavra de Deus. Então é uma dessas palavras, um advérbio, que ajuda o leitor a retornar ao versículo 18 e caminhar até o versículo 20, 18 a 20, para encontrar esse então. Porque nesses versículos, quando eu retorno para eles, eu encontro o propósito de Deus e a informação de que todos os animais tinham suas fêmeas, exceto o homem. Então, Deus fez uma fêmea para todos os machos dos animais irracionais. Então o quê? O homem não tinha uma fêmea. É por isso que esse então está aí, para introduzir a sentença que é: o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Por quê? Porque não tinha uma fêmea para ele, como havia para os irracionais. Agora vamos prestar atenção qual é o nome de Deus nesse texto. Moisés usa Senhor Deus. É um nome composto de Deus. Então é Elohim Adonai, ou Adonai Elohim, é um nome plural. Elohim é um nome plural, junto com o nome inefável. Já falei desse nome inefável, que são aquelas 4 letrinhas que ninguém sabe pronunciar, que a Septuaginta substituiu por Kyrios, Senhor, nome plural de Deus junto com o nome inefável. Na criação do homem, Deus não dá uma ordem para a terra produzir, do tipo, produza a terra seres viventes. Ele usa a expressão façamos o homem, façamos o homem. Não é uma relação impessoal, apareça isso, haja luz, mas uma convocação da divindade para a criação da maior e mais importante de todas as criaturas de Deus, o homem. Agora, o destaque aqui para esse nome composto é uma relação de cuidado eterno com o homem. Quem é esse Deus? Que foi traduzido como Senhor Deus. Esse é o Deus que procurou Adão no meio do jardim quando ele pecou. Então o Senhor Deus, onde estás? Foi o Senhor Deus. Esse é o Deus que apareceu a Moisés na sarça, muitos séculos depois, para restaurar a sorte do seu povo no Egito. Esse é o Deus que se fez carne, séculos depois, por meio de seu Filho, para cumprir a promessa do Éden, de restabelecer de uma vez por todas a relação interrompida pelo pecado. Esse nome é Senhor Deus. Adonai Elohim, Elohim Adonai. Esse Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Olha, o fez cair. É importante isso. Por que esse fez cair é importante? Porque ele apela para a ação
passiva do homem. E essa ação passiva é do começo ao fim. É o Senhor Deus quem está agindo. É o Senhor Deus quem fez cair. E eu volto a uma lição que já falei há algumas aulas passadas, que o verbo hebraico tem graus. No caso aqui, o verbo é nafal, que significa cair. Lembra-se dos Nefilim, os caídos. Nafal é cair. Quando eu tropeço na rua, é nafal. Ani nafal, eu caí. Ani nofel, eu caio. O grau I é refil. E esse grau é ativo e causativo. Portanto, o Senhor causa e o Senhor age. O Senhor age porque o Senhor causou. Deus causou o sono para agir. Por isso que é refil, do verbo nafal, caído. Sono pesado, o Elber, pode até parecer risível, mas a palavra para sono pesado é tardemá, que pode ser traduzida por roncar. Homem que ronca, né? Agora ela perguntou assim, este sono é literal? Eu não tenho dúvida. Mas qual o significado deste sono? Isso que é o importante. É literal, sim, é sono mesmo. Mas qual é o significado? Em algumas celebrações de casamento, a gente ouve dizer que foi a primeira anestesia, que foi êxtase, que o homem ficou em êxtase, etc. A gente ouve isso tudo. E não sei se você sabe, Elber, em Belo Horizonte há uma clínica chamada Tardemar. Parece tarde demais, né? Tardemar. É roncar, né? É aquele sono que os soldados de Saul, né, enfrentaram. E que Davi pôde entrar na gruta onde Saul estava e até cortar um pedaço da orla do manto, porque o sono veio da parte de Deus. É o sono de Jonas. Sono pesado. É a mesma palavra, tardemar. E em BH tem uma clínica tardemar, clínica de anestesia. Pré-anestesia, aquela clínica que você vai antes de uma cirurgia para o anestesista lhe fazer perguntas e indicar o tipo da anestesia que vai tomar, né? Lá em BH tem uma tardemar, sono pesado. Interessante. Claro que não foi na raça, né? Privar a pessoa de sua sensibilidade, os médicos fazem isso todos os dias nos hospitais. Hoje mesmo, nosso querido colega Gilson Bifano, né? Líder de trabalho com casais, grande líder, ele está sendo operado agora. A cirurgia estava marcada para 7 horas, mas ele disse que era entre 3 e 4 horas a cirurgia. É claro que o nosso querido Gilson tomou uma anestesia para essa cirurgia e nós já oramos cedinho por ele. Antes da cirurgia, oramos por ele. Há muita gente orando pelo querido. Gilson foi meu colega de mestrado, amigo há muitos anos, e ele está lá no Tardemar, sono pesado, numa sala de cirurgia, e o Senhor Deus vai atuar na mão dos médicos. Nosso colega querido aqui em Jiquié, pastor Flor Denísio, também vai se submeter, se não já está se submetendo a uma cirurgia, para uma dor muito forte que ele sentiu ontem, e a medicação não atendeu, e por isso foi indicado uma cirurgia. Pastor Flor Denísio, pastor há muitos anos na cidade de Jiquié, Bahia. E oramos também pelo Flor Denísio e por outros tantos que estão se submetendo hoje. Tardemar. Estão todos em uma mesa de cirurgia em sono pesado.
Porque os médicos sabem fazer isso, né? Privar a pessoa daquela sensibilidade para que a pessoa não sinta dor. E se os médicos sabem fazer isso, quanto mais Deus. É claro que a operação não foi na raça, sim, mas o que está aqui delineado é um ato divino muito grandioso, muito além de uma anestesia. Tratar este ato glorioso simplesmente como a primeira anestesia do mundo é puro reducionismo. É reduzir o significado do sono pesado. Porque a palavra-chave para tardemá, para sono pesado, é sexualidade. Agora, eu vou explicar essa questão. Mas antes de prosseguir, eu quero voltar a enfatizar os contrastes. Primeiro contraste é a ação divina. E o segundo é a passividade do homem. Estirado em algum lugar, dormindo, roncando, que a palavra tardemá significa roncar, e então totalmente entregue, né? Sem nenhuma ação. Estava lá aquele homão deitado, entregue, totalmente passivo, em um encontro de casais, Welber. Essa briguinha de clube do Bolinha, da Luluzinha, em um encontro de casais, uma esposa falou assim, ela disse assim, olha, eles são tão sabidos, falando com os maridos, eles são tão sabidos, pensam que são donos da gente, isto é, dono das mulheres, mas nem espectador da criação da gente ele foi, né? Ela disse, tem espectadores que são passivos e nem espectador passivo ele foi, estava lá dormindo, né? Mas o que eu tenho que dizer é que ela também foi passiva, né? Ela estava sendo formada, não estava vendo nada, né? Então, tanto a absoluta passividade é tanto do homem quanto da mulher. Só Deus está agindo. O homem está dormindo e a mulher nem existe ainda, está sendo moldada. E agora me ocorreu uma outra coisa que alguém falou num encontro de casais, dessa briguinha entre Bolinha e Luluzinha, né? Isso vai sempre acontecer, até piada, etc. Lembro-me que eu ouvi uma mulher, o homem disse assim, mulher não devia tomar anestesia no parto, porque Deus disse, com dor terás filhos. Aí uma senhora muito sabida levantou e disse, mas no seu escritório tem ar-condicionado, não tem? Ele disse, tem sim. Ela disse, Deus disse, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Essa briguinha de Zinha e Bolinha. Mas qual é o significado do sono pesado? Foi sono mesmo? Foi. Dormiu mesmo? Dormiu. Eu creio assim, literalmente. Mas o significado é que, antes do sono pesado, a humanidade era composta de um único sexo, o sexo masculino. Depois do sono, a humanidade passou a ser composta de masculino e feminino. Então, quando alguém lhe perguntar qual é o significado da expressão sono pesado, você diz assim, antes do sono só havia homem. Depois do sono passou a haver homem. Antes do sono só havia macho. Depois do sono passou a haver macho e fêmea. Porque macho sozinho não se reproduz, fêmea sozinha não se reproduz. Por isso que sono pesado significa sexualidade. Deus criou a sexualidade. Foi Deus quem criou, eu vou falar hebraico, Zahar Unikivá, significa
macho e fêmea. Foi Deus quem criou. Lá em Gênesis 1, 26, 27, não está dizendo e formou o homem, macho e fêmea, homem e mulher os criou. Não, a palavra é Zahar Unikivá. E criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea. Porque Deus queria reprodução, porque Deus queria prazer do casal. E já discutimos outro dia que sexo não é só para reprodução, sexo é também prazer do casal criado por Deus. Então, quem criou a sexualidade foi Deus. O homem era passivo, não meteu o bedelho em nada. A mulher era passiva, não meteu o bedelho em nada. Não meteram o bedelho em nada. Eles só complicam depois o que Deus criou como bom. Depois eles começaram a complicar as coisas. E eu não estou falando só no casal, não. Todo homem lá. Um vem e diz, sexo é livre. Não é. Sexo tem que ser com responsabilidade. E por aí vai. A gente já falou sobre isso em um programa aí. Eu sempre estimulo o meu ouvinte a procurar na Rede 316 aquele link e procurar os programas para ouvir novamente, se tiver dúvida. Agora, segundo, tirar uma costela é literal ou figurativo? Ou tem algum outro ensino? Foi o que o irmão perguntou. Não é uma irmã, que ela disse, eu e meu marido fazemos encontro de casais. É uma irmãzinha. É literal. Tirar uma costela é literal. Se o sono é literal, a costela é literal. Tudo ali é literal. Não tem mito no Gênesis. Tem figuras para um ensino grandioso. Então, tirar a costela é literal e é também uma figura de um grande ensino de Deus. Vamos ver o texto aí. Olha o seu lápis aí na sua Bíblia de papel. Tomou-lhe. Então, olha o então novamente. Por quê? Porque só havia homem. Tomou então porque só havia homem. Porque só havia macho, Deus tomou dele. É isso que é literal. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Volta aí. Porque só havia macho, porque não havia fêmea, Deus tomou do macho uma das costelas, fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus, o mesmo nome, Senhor Deus, lhe tomou, isto é, do homem, formou uma mulher e a trouxe ao homem. O que é que o mundo pensa sobre costela? Quem acredita no mundo nessa história de costela? Há muitas músicas de carnaval que debocham da costela. Que criam letras incrédulas, zombeteiras, risíveis. É da costela de Adão que a gente se conhece. Isso é um samba de carnaval. E por aí vai. Mas o ensino bíblico é para o homem e a mulher que creem na palavra inspirada de Deus. É para o crente que não crê que existe falha na palavra de Deus. É para o crente que crê que ele não pode melhorar a palavra de Deus. Que melhorar é diferente de revisar. Revisar, sim. Melhorar, nunca. O homem falível, pecador, não pode melhorar nada de um Deus que é bom, perfeito, eterno. A palavra de Deus é eterna como ele é eterno. A palavra de Deus é a verdade como ele é a verdade. A palavra de Deus é a luz como ele é a luz. Jesus disse, eu sou a luz. Jesus disse, eu sou a verdade. Jesus disse, eu sou eterno. Assim é a palavra dele.
Então, mas o ensino bíblico é para aquele que crê na palavra inspirada de Deus. Deus moldou o homem do pó da terra. A partir desse homem, e este homem já formado, Deus criou a mulher. Portanto, logo no início dessa discussão, ambos, o homem e a mulher, têm a mesma fonte, que é Deus. Quem fez o homem? Deus. Quem fez a mulher? Deus. A partir de que Deus fez o homem? Do pó da terra. A partir de que Deus fez a mulher? Do homem. Então, a formação da mulher nesse texto é obra da mão do Senhor Deus. Ação divina. Passividade total dela. Mas, diferentemente da formação do homem, Deus não usou o pó da terra, mas uma costela. Membro do homem que já estava formado. A palavra costela em hebraico é tselá, T-S-E-L-A. Tselá. Ela tanto indica a costela quanto o lado. O meu lado é tselá. As minhas costelas, cada uma delas é tselá. É literal? É. Há algum ensino dessa literalidade? Sim. Lembra-se qual é o ensino da literalidade do sono pesado? É a sexualidade. Qual é o ensino da literalidade da costela? É a interdependência. Deus criou a mulher a partir do... Mas depois disso, o homem nasce da mulher. O nome disso é interdependência. Olha o que Paulo diz em Coríntios 11. Todavia, ele está falando em liberdade, né? O homem é livre da mulher, a mulher é livre do homem. Ele diz nada disso. Todavia, no Senhor, vamos cuidar dessa expressão aí, no Senhor. Todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois, assim como a mulher veio do homem, ela foi formada do homem. Também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Somos passivos nessa história aí toda, passivos. Nessa história toda. No Senhor é uma expressão, é a expressão que rege a sentença. Vamos ver esse texto em uma linguagem bem literal que eu quero propor agora. Por exemplo, no Senhor é Kyrios. Significa sob o senhorio. E o Senhor aqui é o Senhor Jesus. Sob o senhorio de Jesus. Então, em 1 Coríntios 7, aquele capítulo, né, que todo casado devia ler, todo crente. O crente deve casar-se no Senhor. Isto é, adotando o propósito, o projeto, o padrão, o ensino do Senhor. E no Senhor, isto é, o casal que está sob esse senhorio, que adota o propósito, o projeto, o padrão, o ensino, para esse casal, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. A palavra coris, que aparece nesse texto e que é traduzida por independente, pode ser traduzida por separado. O homem não é separado da mulher e a mulher não é separada do homem. E aqui eu volto para a ideia, qual é o significado da literalidade da costela? É interdependência.
O casamento do Senhor não estabelece nem superioridade, nem inferioridade. Estabelece interdependência. Eu ouvi essa interpretação que vou dizer agora, mas ela não faz nenhum sentido, mas ela está rodando por aí. A mulher é inferior ao homem porque foi formada do homem. Olha que coisa falsa. Sem nenhum sentido, sem nenhum suporte no ensino sobre casamento, desde o Gênesis até o Apocalipse. Todo o ensino sobre casamento é baseado em Gênesis 2, 18 e 25. Por isso foi muito importante que essa irmã pegou o texto-chave sobre casamento. Então, a mulher é inferior ao homem porque foi formada do homem? Que é isso? Seria o caso de eu dizer, o homem é inferior ao barro porque foi formado do barro? É isso? A mulher foi formada do homem, é inferior ao homem. O homem foi formado do barro, é inferior ao barro. É isso? É falso. O autor inspirado afirmou que o Senhor Deus tomou uma das costelas do homem e daquela parte formou. Olha, a palavra formou é muito interessante aqui, que é o verbo banar, B-A-N-A-H, banar, é construir. É uma obra construída por Deus. Paulo diz aos Efésios que nós somos um poema construído por Deus. O homem é um poema, a mulher é um poema. Mas ele usou aqui para a formação da mulher o verbo banar. Deus construiu uma mulher. Quem é que acredita nisso? A igreja de Cristo acredita. A igreja de Cristo acredita e prega essa verdade. O ensino sobre o sono pesado é a criação da humanidade em dois sexos, pela vontade de Deus, pela ação de Deus. Antes do sono só havia o macho, após o sono passou a haver macho e fêmea. A costela, o ensino sobre a costela, é um tipo de expediente mnemônico. O mnemônico é aquilo que aguça a sua memória, para lembrar que a mulher nasceu do homem, mas hoje o homem nasce da mulher. Por isso há interdependência. Sexualidade, no caso do sono pesado, só tinha macho, macho passou a ter fêmea. Interdependência no caso da costela. O homem, a mulher nasceu do homem. O homem hoje nasce da mulher. Agora o terceiro, o casal estava nu, mas a Bíblia não condena a promiscuidade? Olha que interessante. Sabe, Welber, que eu tenho percebido que nas cerimônias de casamento, em geral, usa-se o texto de Gênesis 2:18 só até o versículo 24. E no versículo 25 que diz, ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam, esse versículo não é lido. Mas como foi bom que essa irmã foi buscar esse versículo, ainda que ela tenha uma visãozinha distorcida, ou não sei se ela tem uma visão melhor e está aqui catucando para ver o que é que eu digo sobre a ideia de o casal nu, se é promiscuidade. Então, a pergunta dela, o casal estava nu? Sim. A Bíblia diz que ambos estavam nus. A Bíblia condena a promiscuidade? Sim, a Bíblia condena a promiscuidade.
A resposta a essas duas perguntas é uma só. Sim, o casal estava nu. Sim, a Bíblia condena a promiscuidade. Agora, o importante é saber o que esse versículo está ensinando. Porque observe a sutileza. Versículo 25. Ambos estavam nus, vírgula. O homem e a mulher dele, vírgula, e não se envergonhavam. O que é que esse versículo está ensinando? Promiscuidade? Não. O texto fala do homem com a mulher dele. E a palavra-chave, o ensino-chave em sono pesado foi sexualidade. O ensino-chave em costela foi interdependência. O ensino-chave em ambos estavam nus é intimidade. O homem e a esposa dele foram criados por Deus para viverem em intimidade. É o que Deus quer. Não tem nenhuma palavra de censura, de ressalva. Ambos estavam nus, o homem e a mulher dele. E não se envergonhavam. Não havia, olha para aqui, por que eu estou falando em intimidade. Não havia um terceiro ou uma terceira. Não havia uma revista pornográfica. Não havia um filme pornográfico. Não havia um clube de nudismo. Havia um casal, um homem e a mulher dele. E isso nunca será promiscuidade. O homem e a mulher dele, sem terceiros. Casamento, de acordo com esse versículo, Gênesis 2:25, anote em sua Bíblia se você quiser. Casamento é o lugar da completa intimidade. É isso que esse versículo está ensinando. Nos clubes de nudismo não há intimidade, há promiscuidade. Nas bebedeiras, nas farras, nos inferninhos, não há intimidade, há promiscuidade. Eu quero citar aqui, agora que eu estou lembrando, do Dr. Moller, M-O-R.A.M-O-H-L-E-R. Ele é o presidente do Seminário Teológico Batista de Louisville. Ele escreveu um livro muito interessante. Eu tenho esse livro aqui, pena, não sei se esse livro já foi traduzido para o português. Mas em português, o nome do livro é Desejo e Engano. Ele não condena o desejo, porque o desejo é dado por Deus. Senão, Deus não colocaria testosterona no homem. E testosterona é o que traz o desejo pela fêmea. Então, quem colocou isso foi Deus. O desejo quem deu foi Deus. E o Dr. Moller, ele não está condenando o desejo, mas o engano. Aí, olha o que o Dr. Moller diz, muito sábio. Ele é um homem cultíssimo. E um homem que crê na palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Nunca Dr. Moller disse que a palavra de Deus precisa ser melhorada. Nunca. Porque quando eu digo que a palavra de Deus precisa ser melhorada, quem precisa ser melhorado sou eu, não de Deus. Olha o que ele diz. A pornografia é uma acusação falsa, uma calúnia contra a bondade da criação de Deus e uma corrupção do precioso dom que ele deu às suas criaturas. O desejo, o sexo. Então, a pornografia é uma calúnia a esse dom de Deus. Dr. Moller, anote isso. E se você encontrar um livro, Robert Moller, R.A. Moller Jr., é esse autor do Desejo e Engano.
Agora, deixe-me dizer uma coisa, Welber, porque às vezes as pessoas ouvem uma palavra sobre isso e fica se sentindo o pior dos pecadores. Mas eu preciso dar uma palavra de encorajamento ao casal que já caiu em promiscuidade ou em qualquer outro pecado sexual. Satanás quer destruir o seu casamento. Ele quer tornar você e a sua esposa refém dele. E se ele perceber que você está arrependido, querendo sair, ele tenta convencer você de que você e sua esposa são os piores pecadores, que não há solução para vocês, mas isso é mentira dele. Se você já caiu em qualquer tipo de pecado sexual, seu caminho é confessar a Deus e pedir o perdão dele. Seu caminho é confessar a sua esposa e pedir o perdão dela. Seu caminho é confessar a seu esposo e pedir o perdão deles. E aceitar o perdão de Deus e aceitar o perdão do seu marido, o perdão da sua esposa. Por quê? Olha o que João fala. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Todo pecado. Pecado sexual é pecado. O sangue nos purifica de todo pecado. Então, não se sinta o pior dos pecadores. Não se sintam casal sem jeito. Não há retorno. Há sempre jeito. Há sempre retorno. Davi cometeu um pecado sexual gravíssimo, seguido da autoria de um crime hediondo. Ele foi autor intelectual da morte de Urias, um dos seus maiores soldados, um dos seus maiores guerreiros. Ele tomou a mulher dele e ainda mandou matar a mulher dele. Mas ele escreveu o Salmo 50. Eu sugiro aos casais que estão enfrentando alguma dificuldade, qualquer tipo de dificuldade em sua vida conjugal, a ler o Salmo 51. O Salmo 51 não é uma mágica, não é bibliomagia, mas ele é a maior expressão de confissão que nós temos no Antigo Testamento, de um homem que caiu fragorosamente e se levantou por causa da misericórdia de Deus. Contra ti, somente pequei e fiz o que era mal. Eu confesso a tua justiça, eu confesso a tua bondade, eu confesso que o Senhor criou o que é bom, eu confesso que eu me deixei seduzir pelo inimigo, eu confesso que eu sou responsável por minha queda, mas eu me arrependo. E Davi diz, o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E não se envergonhavam, olha o que diz o texto, nem do Senhor, nenhum do outro. Deus nos fez uma carne só, não para vivermos como dois estranhos. Então, a minha palavra final aqui, para devolver a palavra para o meu amigo Welber, é: seja uma mulher segura no seu casamento. Isso não é soberba, mas segura do tipo Cântico dos Cânticos 7:10. Eu sou do meu amado e ele não é de ninguém. Eu sou dele e não sou de mais ninguém. Ele é meu e não é de mais ninguém. Entre 1000 ele sobressai e ninguém é igual a ele. Diz a mulher do Cântico dos Cânticos, que coisa linda. Olha, Welber, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que eu
amo, respeito meus amigos, meus colegas, os teólogos que interpretam o Cântico dos Cânticos da sua forma. Mas eu, até hoje, posso mudar. Até hoje, para mim, o Cântico dos Cânticos é a história de um homem com uma mulher. Deus ensinando como é que Ele quer que seja o casamento entre um homem e uma mulher. E ela diz, eu sou do meu amado e ele é meu. Isso em hebraico é tão lindo, tem música sobre isso. É muito lindo o que ela fala. Seja um homem seguro, não é grosseiro, não é soberbo, não é dono da mulher, não é machão, não é violento, mas aquele que diz, tu és toda formosa, amada minha. Ninguém se compara à amada dele. Ele vai dizendo aquelas coisas que ela é uma coisa linda, mas é muito lindo. Olha, Cânticos, capítulo 7, tu és toda formosa. Ele fala desde o cabelo até o dedão do pé dela, que o dedão é maior do que o dedinho, mas até a pontinha do dedo. Tu és toda formosa, minha amada. E então, seja uma mulher segura, seja um homem seguro. E essa é a maneira de vocês entenderem que sono pesado é a sexualidade que Deus criou, costela é a interdependência, você depende dela e ela depende de você. Cada um tem seus papéis, mas o assunto aqui não é para falar nos papéis, é para falar no que a nossa irmãzinha perguntou aí. Então, voltando, sono pesado é Deus criou os sexos, costela é Deus disse que você, mulher, foi criada do homem e você, homem, hoje nasce da mulher. E não se envergonhavam, os dois têm que viver uma vida plena de intimidade. Cuidado com essas coisas no seu casamento, porque tem um anjo muito perigoso e ele é o maior interessado em destruir a família, em destruir a maior criatura que Deus criou, o homem e a mulher. Muito obrigado por essa pergunta linda. Há outras coisas no texto de Gênesis 2 que não foram perguntadas, né? Tanta coisa rica que tem ali em Gênesis 2, 18 a 25, mas eu estou aqui me limitando a responder o que a pessoa perguntou. Espero ter ajudado. Palavra com você, Welber. Maravilha, pastor. Muito bem, são 11 horas e 21 minutos e então tá aí. Pastor, o senhor comentou lá no início sobre, no início da pergunta, a moça perguntou, a pessoa, né, a moça ou o rapaz, não sei, perguntou onde que adquiria o livro, né, o livro do senhor, e não sei se o senhor chegou a responder lá no início. Eu vou dizer duas coisas, Welber. Sim. Primeiro, por enquanto, tem que ser através do meu e-mail. Eu não coloco em outro lugar, outra plataforma, mas eu preciso fazer isso. Sim. Isso é a primeira coisa. Mandar um e-mail para mim. Você mesmo tem falado muito aí no meu e-mail. Ministério Pastor Pedro Moura, gmail.com é o meu e-mail. Manda um e-mail, eu mando todas as informações e posto no correio. A segunda coisa é que esse livro, eu tenho que dizer que ele está esgotado, a segunda edição está esgotada. Eu tenho aqui, no máximo, uns 40, e eu vou falar num encontro de casais lá em um resort, num resort que tem lá em Paraguaçu, agora no mês de dezembro, e eu vou... Uma das palestras é sobre a sexualidade do pastor, da família pastoral.
E então eu estou guardando esses livros para aquele encontro, mas quem for pedindo, eu vou mandando. Eu não me dou ao luxo de não mandar, porque vai ter um encontro de casais. Eu vou enviando esses livros. E a terceira coisa é que eu peço orações dos meus irmãos, dos meus ouvintes, porque os meus livros estão esgotados. Hebreus está esgotado, Tito está esgotado, Filemão está esgotado, Oração do Pai Nosso tem um restinho de nada, mas eu tenho que dizer que está esgotado. O livro Manual do Autor do Casamento é como eu acabei de falar, e Judas e Abacuque são os 2 livros que eu tenho em estoque. Judas e Abacuque. Eu sei que vem uma enxurrada de pedido para Judas aí, porque por causa da lição passada, não é? Daquela explicação sobre a questão do anjo. Então isso aguçou e tem muita gente falando aí como pode conseguir o livro de Judas. Então são os 2 que eu tenho em estoque. É Judas e Abacuque. Maravilha. Devolvo para você a palavra, meu amigo. Maravilha, pastor. Então tá aí, ó, o Manual do Autor do Casamento, como o pastor falou, ele vai ter essa palestra, tem apenas 40 unidades. Se você for rápido no gatilho, consegue salvar aí, consegue salvar um ainda aí, viu? Meu pastor, eu quero aqui deixar para o senhor fazer aí as suas considerações finais, fazer aí o complemento, se eu tiver de fazer mais algum complemento, e claro, quero saber também qual será o assunto da próxima semana. Então, qual é o ensino do sono pesado? Sono pesado é literal? É literal. Foi sono mesmo, dormiu mesmo. Mas o que é que Deus ensinou com o sono pesado? É que antes do sono pesado, só havia o macho. Depois do sono pesado, passou a haver macho e fêmea. Então, esse texto, eu entendo que Deus está ensinando. Quem criou a sexualidade humana fui eu. Sexo não é pecado. Sexo é dom de Deus. A primeira bênção de Deus que está registrada na Bíblia é sobre a vida sexual. Sexo só é pecado quando é fora do casamento heterossexual. Isso aí não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia quem diz que o sexo é entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea. Então, Deus fez assim. Deus quis fazer assim. Por isso, sono pesado significa sexualidade criada por Deus. Qual é o ensino da costela? Tirou uma costela mesmo? É literal? É. Cortou a carne, serrou a carne, depois costurou no lugar? É literal? É literal. Doeu? Não doeu. Deus, a sensibilidade da minha pele, do meu corpo, do meu osso, Deus sabe tirar, como o médico faz isso hoje. Falamos numa clínica mineira, lá em Belo Horizonte, parece que é no bairro chamado Efigênia. Depois, quem tiver interessado, procura. Chama-se Tardemar. E Tardemar é sono pesado em hebraico. Então, é literal? Dormiu. Mas qual é o significado? O que é que Deus passou com sono pesado? Com sono pesado, costela. Tirou costela? Tirou. Qual é o significado dessa figura? É figura e tem um significado. É literal e tem um significado. Qual é o significado? É que a costela significa interdependência. A mulher foi tirada do homem. O homem nasce da mulher. Hoje.
Qual é o ensino de ambos estavam nus e não se envergonhavam? É literal? Que eles estavam nus no jardim do Éden? É. Como o sono é literal, como a costela é literal, o nudismo é literal. Ou só o nudismo é literal, a costela não é e o sono também não é? Não fica assim sem consistência? Ensino? Então qual é o ensino desse nudismo? É a intimidade. Casamento é lugar de intimidade. Agora tem a ressalva. Ambos estavam nus, o homem e a mulher dele. Não tem um terceiro. Não tem interferência de ninguém. Não tem revista, não tem filme pornográfico. Então, não tem Netflix. É o homem e a mulher dele. Isso que é intimidade para Deus. E agora a observação final. E não se envergonhavam. Nem deles mesmos, né? Deus não criou um macho e uma fêmea e Deus não criou o casamento para os dois viverem enclausurados, um com vergonha do outro. Foi isso que Deus criou. Então, o não se envergonhavam é aquilo que eu falei no início, que o verbo hebraico tem graus. Eu falei no refil, lá, e agora não se envergonhavam, é outro grau, que é o grau ripael. Meus alunos sabem disso. Ontem eu dei as notas deles, foram notas maravilhosas, meus alunos do seminário aqui. Eles sabem o que é ripael. Eles sabem que ripael é um intensivo, é reflexivo e é intensivo. Então, eles não se envergonhavam de si mesmos, porque é reflexivo, cada um deles, e é intensivo. Como é que eu traduzo o intensivo? Eles não se envergonhavam, mas se sentiam muito bem de estarem assim, nus e juntos. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Mas o inimigo põe o dedo aí. Alguém disse que ele põe o rabo, né? Ele põe o dedo aí para estragar o que Deus fez. Mas sono pesado é sexualidade criada por Deus. Costela é e sono o nudismo é intimidade. Que Deus abençoe a pessoa que fez essa pergunta. Que Deus abençoe os casais, os crentes, os casamentos dos crentes. E que Deus nos ajude a viver a vida casada como Ele criou, né? E não fique aí pensando, pastor Pedro é um modelo de marido. Não sou modelo de nada. Mas eu sou uma pessoa que pelo estudo da palavra de Deus, fui descobrindo com a ajuda dos meus professores, com a ajuda dos livros, fui descobrindo esses segredos dentro da palavra de Deus para dizer, não é assim não sou eu que estou estragando o meu casamento, não é? E Deus diz, é você que está estragando o seu casamento por falta de conhecimento da minha palavra. Que Deus abençoe aos meus ouvintes da Rede 316. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,